Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai para mais uma aula de Direito Penal. É das últimas vezes a gente falou sobre jurisprudência, fizemos alguns exercícios e antes a gente teve mais aulas materiais e hoje a gente vai falar sobre lesão corporal e crimes contra a honra. A forma como eu coloquei aqui tá exatamente como é o código. Então, se vocês quiserem acompanhar a aula ou fazer a leitura dele junto, fica bem legal, tá? Mas se quiser olhar só aqui também, já tá bem completinho. Então, hoje a gente vai começar falando do artigo 129 do Código Penal, que é lesão corporal, ofender, perdão, gente, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A gente tem várias modalidades da lesão corporal leve, grave e gravíssima. E a gente vai saber qual é qual por meio do resultado que ocasionou aquela conduta. Então, lesão corporal leve. Essa lesão corporal leve, ela é residual, ou seja, a gente vai sempre observar ela por meio da exclusão. Então, se eu tenho uma lesão corporal que não é grave, que não é gravíssima, ela é leve. Então, não existe no código, como existe nos outros, da grave e da gravíssima, tópicos de incisos, né, do que é, se acontecer isso, isso, isso. Não, ela é residual, ou seja, por exclusão. Então, quando eu observar que não é uma lesão corporal grave, nem uma lesão corporal gravíssima, e nem uma lesão corporal seguida de morte, eu tenho uma lesão corporal leve. E aí a gente viu que a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Depois a gente tem a lesão corporal grave. E aí a gente tem também as características que a tornam grave, que fazem a gente incluir ela nesse instituto. Incapacidade para habitações diárias por mais de 30 dias. Aqui é também para o trabalho, tá? Quando a pessoa não consegue exercer a função do trabalho dela por mais de 30 dias. Vou escrever aqui melhor, que foi repetitivo. Incapacidade para habitações laborais por mais de 30 dias. Então, se eu lesiono alguém de uma forma, perdão, que a pessoa fique incapacitada de exercer o seu trabalho por mais de 30 dias, configura uma lesão corporal grave. Perigo de vida. Aqui no perigo de vida, a gente configura também um crime pré-ter-doloso. O que é isso? A primeira conduta, a conduta que o agente visava atingir, é uma conduta dolosa, ou seja, machucar, né? Esse ânimos de ferir a outra pessoa. A segunda conduta, que é a posterior, ela normalmente é culposa, ou seja, o perigo da vida, entendeu? Matar, não era o objetivo do agente matar a vítima, e sim ferir. Mas se eu tenho perigo de vida, eu tenho, então, uma conduta pré-ter-dolosa, que diz que a primeira conduta, aquela que o agente quis realizar, é dolosa, e a que veio posterior, que o agente não queria obter o resultado, é culposa. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade permanente. Olha só qual que é a diferença, né? Depois a gente vai ver a corporal gravíssima, mas debilidade, dificuldade de movimentação, entendeu? Então vamos imaginar por isso. Eu tenho uma debilidade motora na mão, eu não consigo fazer com a mão
tudo o que eu conseguia fazer antes, a questão da movimentação, as articulações, debilidade, mas eu ainda consigo usar o membro ainda é útil para mim. Então, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Vamos imaginar, membro, falei das mãos, né? Sentido. Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa perdeu 30% da capacidade auditiva. E assim por diante. Então, eu tenho uma debilidade. Não é ela é permanente, ou seja, a pessoa não vai recuperar novamente a movimentação 100% daquele membro que ela tinha antes da conduta da lesão corporal grave, porém não tornou o membro dela inútil. O membro dela ainda funciona, porém com uma debilidade. A aceleração do parto. Vamos imaginar que uma mulher esteja grávida e aí a lesão corporal sofrida por ela acelere o parto e ela tenha criança prematura de 7, 8 meses. Nesse caso, configura uma lesão corporal grave também, reclusão de 1 a 5 anos, as penas para todos esses casos que foi listado anteriormente. Então, incapacidade para habitações laborais por mais de 30 dias. Então, vamos lá. A pessoa ficou sem trabalhar por mais de 30 dias, teve perigo de vida. Ela perdeu a total função de um membro sentido, ou ela perdeu a total função de um membro sentido de forma permanente. Ele não deixou de ser totalmente útil, mas existe uma debilidade. Ou acelerou o parto. Nesse caso, configura-se uma lesão corporal grave e a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Agora vamos para a lesão corporal gravíssima. Na lesão corporal gravíssima, o próprio nome já diz, é como se fosse as mesmas causas, só que elas são mais graves. Então, olha só, incapacidade permanente para o trabalho. Lembra que lá no lesão corporal grave, aqui, ó, a gente viu que era para 30 dias, por mais de 30 dias. Aqui na lesão corporal gravíssima, a incapacidade é permanente para o trabalho. Isso significa que a pessoa nunca mais vai poder trabalhar. Enfermidade incurável. Aqui substitui o perigo de vida, né? A pessoa ficou doente. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Lá a gente tinha uma debilidade permanente. Uma coisa que a gente confunde às vezes, a palavra permanente. Em todos os casos, tanto no grave quanto na gravíssima, é permanente. Só que em um é permanente a debilidade, no outro é permanente a perda, a inutilização daquele membro, daquela função, daquele sentido. Então, olha só, perda ou utilização de membro, sentido ou função. Perda seria como se eu tivesse perdido um braço, perdido uma perna, entendeu? Inutilização é como se o meu braço continuasse aqui, só que eu não consigo movimentar ele. Ele é inútil, certo? Não tem uma debilidade, eu tenho uma inutilização desse membro. A gente consegue visualizar, então, a diferença entre uma lesão grave e uma lesão gravíssima. Uma debilidade, eu não tenho todos os movimentos da mão, e na outra eu não tenho a mão. Ou então eu tenho a mão, mas ela não tem movimento algum. Deformidade permanente e aborto pré-ter-doloso. O que significa aborto pré-ter-doloso? Não era o objetivo, tá? Aqui são 2 crimes, né? Não era o objetivo do resultado, certo? E aqui, inclusive, para o ser pré-ter-doloso, você poderia até responder por 2 crimes, né? Lesão corporal gravíssima e aborto. Reclusão de 2 a 8 anos. Então, aqui é um pouquinho mais puxada também a pena, porque as incapacidades, as penalidades, o sofrimento, né, pela vítima são mais graves, são todos bem mais graves que na lesão corporal grave, aqui são gravíssimos, certo? Então, vamos lá pro dedo de novo. Se a gente tiver, a pessoa nunca mais pode trabalhar. A pessoa obteve uma enfermidade incurável, a pessoa perdeu algum membro ou ele ficou totalmente inútil. Tem uma deformidade permanente, ou a mulher sofreu aborto, lesão corporal gravíssima. Lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Aqui, de novo, a gente tem um crime pré-ter doloso. A primeira conduta, a conduta que o agente quis realizar, era dolosa, lesão corporal. A conduta subsequente, a conduta do resultado, o agente não quis obtê-la. Então, foi um crime culposo.
Então, olha lá, vamos ler de novo. Se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, configura-se lesão corporal seguida de morte. Por quê? Vamos pensar bem nessa questão. Olha só, se resultar a morte e a conduta evidenciar que o agente quis o resultado, então não é lesão corporal, né? É o que? É homicídio doloso, se o agente quis. Nem assumiu o risco de produzi-lo. É a mesma coisa, homicídio doloso eventual, certo? Então, aqui, lesão corporal seguida de morte. Por que que tem que ser nessas circunstâncias? Porque se o agente quis o resultado, ou se o agente assumiu o risco de produzi-lo, não se configura o artigo 129, se configura o artigo 121. Seria um homicídio doloso, nesse caso, né? Por dolo direto, no primeiro caso, e por dolo eventual, no segundo caso. Então, a gente tem um crime pré-ter doloso. Repito, primeira conduta, aquela que o agente quis atingir. Então, aqui a gente tem que pensar que o agente não queria matar a vítima, o agente queria ferir. A gente tem ânimos latente e ânimos necante. Aqui ele não queria matar a vítima, ele queria ferir. Então, machucar a vítima, ele tem dolo, mas matar, ele tem culpa. Por isso que configura-se um crime pré-ter doloso e, consequentemente, uma lesão corporal seguida de morte, em que a pena é reclusão de 4 a 12 anos. Lesão corporal culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Dentro da lesão corporal culposa, uma coisa legal para a gente relembrar, porque já foi bastante dito durante as aulas da monitoria nesse semestre, é o perdão judicial, que era o instituto que a gente estudou no homicídio culposo, né? O cabimento desse instituto no homicídio culposo, mas ele também serve, por analogia, à lesão corporal culposa. Então, também é cabível esse instituto do perdão judicial em caso de lesão corporal culposa, quando a mesma coisa. Os resultados atingirem o agente de forma tão drástica, tão forte, que a sanção penal se torna desnecessária. Então, vamos imaginar, por exemplo, que é o mesmo caso. A mãe, ela vai sair da garagem com o carro, ela olha para trás, não vê o filho porque não se atentou, foi negligente, e aí ela bate com o carro no filho. E aí o filho, por exemplo, tem a debilidade permanente de um membro, a sua mão. Nesse caso, ela pode ser condenada por lesão corporal culposa? Cabe o Instituto do Perdão Judicial, lembrando que esse instituto, ele não é um direito da pessoa. Ah, eu machuquei o meu filho, eu machuquei a minha mulher, então eu caio no perdão judicial, não vou ser condenado. Não é um instituto que é direito, tá? É um instituto que é subjetivo, fica a critério do juiz, tá? Ele é relativo, não é uma obrigação o juiz conceder o perdão judicial pro acusado, e sim é uma opção dele. Então, pode ceder, como pode não ceder. Então, vamos relembrar, a parte importante é que é assim como no homicídio culposo a gente tem o cabimento desse instituto do perdão judicial, a gente também tem essa oportunidade de cabimento na lesão corporal culposa. Aí agora, diminuição de pena da lesão corporal se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Esse daqui também se parece com o instituto que a gente estudou a fundo nas últimas aulas, certo? Que é o homicídio privilegiado, que eu falei, eu lembro que eu coloquei aqui com vocês no resumo, eu coloquei 3 tópicos, certo? Quando o homicídio era privilegiado, relevante valor social, relevante valor moral, ou quando o agente o comete sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. É a mesma coisa, ele se reproduz da mesma forma, essa diminuição de pena que ocorre no homicídio privilegiado, a gente também observa aqui como se fosse uma lesão corporal privilegiada. Não existe esse nome, tá? Foi só para fazer uma analogia. Então, existe essa diminuição de pena também nesses 3 casos em que a lesão corporal for sob relevante valor moral, relevante valor social, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Coisas importantes para a gente relembrar nesse aspecto. Motivo de relevante valor social. Vamos imaginar que a gente tem uma vila, o mesmo exemplo passado nas outras aulas. A gente tem uma vila em que tem um estuprador, e aí alguém descobre a sua identidade e bate nele. Ele é linchado, vamos imaginar.
lesão corporal, em que o crime foi impelido por um motivo de relevante valor social, então cabe diminuição de pena. Vamos imaginar que o pai descobre quem é o estuprador da filha e bate nele até que ele tenha alguma debilidade. Nesse caso, crime impelido por motivo de relevante valor moral também vai ter diminuição de pena. Vamos imaginar que uma briga de bar, a pessoa X bate muito na pessoa Y e vai embora para casa. Essa pessoa Y, assim que se levanta e se recompõe um pouco, vai atrás da pessoa X e bate nela bastante também, configurando lesão corporal. Olha só, o crime foi impelido, né, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Relembrando que nesse caso a gente não existe na doutrina ou na legislação um prazo definitivo sobre o que seria o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Não existe definido qual seria esse prazo, esse período em que a vítima fez a provocação e o agente agiu. A gente não tem isso na doutrina, então fica mais ou menos a um critério subjetivo, né? Não um critério objetivo. Mas é claro que a gente usa aqui, nesse caso, o princípio da razoabilidade. Então, não tem como a gente, na questão da briga de bar, por exemplo, a gente imagina que a pessoa Y, depois de 6 anos, encontrou a pessoa X e lesão corporal e aí diminuição de pena. É um prazo muito grande. Perdão, é um prazo muito grande para a gente configurar essa diminuição de pena. Então, vamos prestar atenção nisso, e quando a gente falar desse último tópico, sobre domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, a gente utilizar bastante o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, também considerando que não existe esse prazo definido em doutrina ou em legislação específica. E a redução que acontece é de um terço a um sexto, sendo que a decisão também é do magistrado, certo? E nesses casos em que eu listei acima, certo? Que é motivo de relevante valor social, motivo de relevante valor moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, assim como quando a lesão corporal for recíproca, poderá o juiz substituir a pena de detenção por multa. Então, vamos voltar. Nesses casos listados acima da diminuição de pena, ou se eu observo um crime que seja mútuo, vamos imaginar que o homem X e o homem Y no bar, eles se agrediram mutuamente, os dois saíram muito machucados, os dois saíram... Tá errado. Os dois saíram com algumas debilidades, os dois representaram perigo de vida e etc. Nesse caso, como foi uma agressão mútua, um crime mútuo entre as partes, o juiz pode substituir a pena, que seria de detenção, tá? Por multa. Ah, aqui nesse caso que eu dei, não poderia, perdão. Por que não poderia? Agora que eu me atentei a isso. Ele pode substituir a pena de detenção por multa. Eu falei de debilidade de perigo de vida. Nesse caso, não seria possível, porque debilidade e perigo de vida configura-se uma pena de reclusão. E daí, pena de reclusão não é passível à transformação por uma pena de multa. Então, nesses casos, tá? De lesão corporal, aqui a gente configura lesão corporal culposa ou lesão corporal leve. Nesses dois casos, lesão corporal culposa, lesão corporal leve, há a possibilidade de substituir a pena de detenção por pena de multa. Nos outros, não há, tá? Então, vou reformular. Eu dei o exemplo, não me atentei a essa característica do Instituto, né? De que lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, lesão corporal seguida de morte, nós temos penas de reclusão. Então, não é possível que o juiz substitua a pena de reclusão por multa. Mas, se a gente observar uma lesão corporal leve, uma lesão corporal culposa, é possível o juiz substituir a pena de detenção pela pena de multa. Relembrando ainda que na lesão corporal culposa, então, a gente observa-se a possibilidade de dois institutos, do perdão judicial e da substituição da pena de detenção por uma pena de multa, ok? Já sobre esses casos de diminuição de pena, não existe uma restrição sobre qual tipo de lesão, tá? Por exemplo, essa diminuição de pena só cabe em lesão corporal leve, em lesão corporal grave, em lesão corporal gravíssima. Não. A diminuição de pena cabe em qualquer tipo de lesão corporal cometida. O que a gente precisa prestar atenção é que aqui, ó, nesses casos, que eu quis dizer, nos casos acima,
o juiz pode substituir a pena de detenção por multa, se a lesão corporal for recíproca, ou se estiver configurado esses 3 casos, né? Relevante valor social, relevante valor moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Mas mesmo assim, a gente deve relembrar que essa diminuição de pena só caberá na lesão corporal leve, na lesão corporal culposa, tá? Mesmo que eu tenha uma diminuição de pena numa lesão corporal gravíssima, então vamos imaginar que o homem do bar lá, o X, bateu no Y, logo em seguida, em injusta provocação da vítima, e configurou uma lesão corporal gravíssima, ele terá diminuição de pena, mas ele não poderá ter esse benefício do juiz de substituir a pena de detenção por multa. Por quê? Porque não é uma pena de detenção, é uma pena de reclusão, ok? E aqui a gente entra em aumento de pena também bem parecido com o homicídio, né? A gente entra também bem parecido com o homicídio, aumento de pena se o crime for cometido contra pessoa com deficiência, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro. E aqui eu não coloquei, mas seria bem legal também vocês saberem, sobre pessoas de hospitalidade. O que seria isso? Aquela pessoa que mora com você. Então, vamos imaginar que eu tenho um primo que reside comigo, tá? Ele é um primo, reside comigo, e eu bato nele, causando uma lesão corporal gravíssima. Configura-se um aumento de pena? Configura-se, porque entende-se que essa pessoa confiava em mim, né? Residia sobre o mesmo teto. Para você residir sobre o mesmo teto, você tem que ter o quê? Uma relação de confiança, uma relação de amizade, uma relação de respeito. Nesse caso, também configura-se um aumento de pena quando eu falo dessa questão de hospitalidade, ou seja, de residir sobre o mesmo teto. Descendente, cônjuge, companheiro e autoridade. O que é autoridade? São aqueles presentes no artigo 142, 144, também que a gente viu no caso de homicídio qualificado, né? Contra essas autoridades, que seriam policiais, agentes penitenciários, segurança nacional e etc, né? Então, até agora, a gente viu lesão corporal, vamos relembrar. Vimos lesão corporal leve, né? As partes mais importantes, que é residual, então é por exoneração, não é nenhuma das outras, é essa. Lesão corporal grave, incapacidade, pessoa fica mais de 30 dias sem trabalhar, tem perigo de vida, debilidade de algum membro, aceleração do parto grave. Lesão corporal gravíssima, a pessoa nunca mais vai poder trabalhar, tem uma enfermidade que não é curável, perda perdão, o órgão, o sentido, né? O membro deixou de ter utilidade, uma deformidade permanente ou um aborto, lesão corporal gravíssima. Lesão corporal seguida de morte, a gente falou também, né? Quando o resultado é a morte, mas não evidencia que o agente quis e nem assumiu o resultado de produzi-lo, porque se o agente quis ou se assumiu, nesse caso, tem homicídio doloso, dolo eventual, dolo direto, dolo eventual. Lesão corporal culposa, a gente viu que cabe 2 institutos, perdão judicial, assim como a substituição, né, da pena por multa. Depois a gente viu diminuição de pena nos 3 casos que a gente pode pegar igualmente do homicídio privilegiado, relevante valor social, relevante valor moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Vimos que é possível, que existe a possibilidade de substituição da pena de detenção por multa, lembrando que nesse caso, a gente só consegue substituir lesão corporal leve, lesão corporal culposa, porque as lesões corporal grave, gravíssima e seguida de morte, elas têm pena de reclusão. Então, não é possível o cabimento desse benefício. Aumento de pena, vimos ser cometido contra pessoa deficiente, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro. Falei sobre a questão da hospitalidade, né? Aquela pessoa que reside com você, que deveria ter-se aquela confiança, o respeito e a autoridade, que é a mesma, os artigos 142, 144, que também observa-se no homicídio. E a última coisa que eu acho que vale relembrar antes da gente ir para o próximo assunto é os crimes pré-dolosos, em que o primeiro a primeira conduta tem dolo, a gente quer o resultado, e a segunda conduta, que é a consequente, o agente não requer assumir o resultado, ou seja, é uma conduta culposa, tá? Muito bem. Agora a gente vai para crimes contra a honra.
Aí eu não disponibilizei ainda esse arquivo para vocês. Era para eu ter disponibilizado, mas eu não disponibilizei. Mas eu vou mandar assim que eu acabar a aula, eu vou mandar lá para vocês. E na próxima aula, eu acho que a gente ainda não vai ter matéria para a gente trabalhar. Então eu vou trazer algumas questões. Só que como o tempo tá ficando mais curto, né? Questão da monitoria, eu vou juntar. Então, na próxima aula, eu vou trazer questões de jurisprudência sobre os assuntos estudados hoje. Então, eu quero trazer jurisprudência para vocês de lesão corporal e a questão dessa troca, substituição de pena, lesão corporal culposa e o perdão judicial, e também a lesão corporal seguida de morte, para a gente conseguir observar essa diferença da lesão corporal seguida de morte e do homicídio na prática, tá? Então, na próxima aula a gente faz isso. A gente traz questões, exercícios, normalmente da OAB e de outros concursos, principalmente da polícia, né? Tem bastante. A gente traz algumas questões e jurisprudências, tá? Muito bem, vamos voltar aqui para aula. Crimes contra a honra agora. A gente tem 3 crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria, e depois a gente vai falar sobre o Instituto da Exceção da Verdade. Esse daqui eu queria, inclusive, ler com vocês algum aspecto. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Crimes contra a honra. Tá da mesma forma, tá? Que tá do código, tá aqui também. Mas isso aqui eu acho legal ler com vocês, porque tá mais completo no código, né? O primeiro crime que a gente vai falar é a calúnia. Artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. É punível a calúnia contra os mortos. Olha que legal, né? Aí eu não consegui colocar tudo isso, mas vou explicar para vocês cada ponto. Então, caluniar alguém é imputar a essa pessoa um fato dado como crime que é falso. Então, vamos imaginar que eu faço a imputação de um crime ao meu tio, por exemplo, falando que ele abusou sexualmente da sua sobrinha. Esse fato é falso e é calunioso. Eu imputei a ele uma conduta tida como crime que não é verdade. Detenção, 6 meses a 2 anos. Na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. O que seria isso daqui? Vamos imaginar que eu falei isso do meu tio. E daí, a minha prima ouviu, e aí ela me perguntou a verdade. Eu falei, não, é mentira, mas eu não gosto desse tio meu, então vamos espalhar isso? Ela falou, vamos. E aí a família começa a espalhar. E essa prima minha espalha. E aí? Nesse caso, com base no que está descrito aqui na legislação, a minha prima também vai percorrer no crime de calúnia, certo? Parágrafo 1º, que diz que na mesma pena incorre quem divulga essa informação falsa de crime. E daí, no parágrafo 2º, a gente vê que a calúnia ela é punível contra os mortos. Então, vamos imaginar que o meu tio estivesse morto e eu estivesse espalhando esse fato criminoso falso por aí, certo? Eu estaria isenta porque ele está morto? Não, porque no caso a calúnia também é possível ser realizada contra os mortos, certo? Agora vamos para o próximo. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Vamos imaginar aqui, não é um fato criminoso, então eu não vou chegar para a pessoa e falar que ela cometeu um crime, mas é um fato difamatório, entendeu? Vamos imaginar que. Deixa eu pensar. Vamos pegar, por exemplo, um agente público, alguém que trabalha nessa área pública, e daí eu começo a espalhar um fato falso, que não é criminoso, mas que é difamatório. Ou seja, no meio do horário de trabalho, essa pessoa ela faz encontros no Tinder, entendeu? No horário de trabalho, essa pessoa faz encontros românticos. Olha só, é difamatório? É difamatório. A pessoa pode até perder o emprego por causa disso. É imputado como um crime? Não, não é. É falso? É falso. Então, nesse caso, eu tenho uma difamação. Eu imputei a essa pessoa
um fato difamatório, um fato que fala mal a honra dela, fala mal a pessoa, é um fato ofensivo, mas que não é dado como crime. E a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, certo? E por último, a gente tem a injúria. A injúria é ofender a dignidade de alguém. Vamos ver como é que está aqui no código. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Aqui, vamos imaginar os palavrões, entendeu? Por exemplo, injuriar alguém é xingar a pessoa. Ai, você é uma desgraçada, entendeu? Você... Palavras de baixo calão. Vamos imaginar que você ofenda uma pessoa dessa forma. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Na injúria, a gente tem alguns parágrafos também, ó. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Vamos imaginar que a pessoa tenha... Eu estou passando na rua, por exemplo, e alguém tenha mexido comigo, entendeu? Alguém tenha falado alguma coisa de baixo calão também, mas com um cunho mais sexual. E aí eu respondo, entendeu? Eu xingo ele, entendeu? Nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Por quê? Porque a pessoa pediu por isso. É como se fosse isso. De forma reprovável, ele provocou essa injúria. Ele provocou a minha resposta, certo? No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Aqui tá falando no caso assim, ó. Eu tô numa discussão. A pessoa me injuriou e eu fui lá e injuriei ela, entendeu? É como se fosse o crime mútuo que a gente viu na lesão corporal. São injúrias acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho essa acumulação de crimes que são mútuos contra as mesmas partes. O juiz também poderá deixar de aplicar a pena. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considere avilantes, ou seja, se a injúria consistir numa violência de vias de fato, ou seja, de agir, da ação, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. E, por fim, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a reclusão é de 1 a 3 anos e multa. Muito bem. Então, a gente viu os 3 crimes contra a honra, certo? Calúnia, imputar um fato que é criminoso e falso a alguém. Difamação, imputar um fato que não é criminoso, mas que é vexatório a alguém, certo? E injúria é ofender a dignidade, o decoro de alguém. A gente tá aí as penas também. A gente viu que em alguns casos o juiz pode deixar de aplicar, né, a pena. E agora a gente vai falar de um instituto que está presente nesses crimes contra a honra, que é a exceção da verdade. Então, vamos imaginar que o que a pessoa falou é verdade, entendeu? No caso da calúnia. Vamos imaginar que eu imputei um fato criminoso à pessoa e ele não é falso. Gente, por si só, nem precisava explicar, eu acho que nem precisava explicar a fundo esse instituto. Porque olha a lei não fala assim, caluniar alguém imputando e falsamente fato definido como crime. Se eu imputo alguém fato definido como crime e a pessoa realmente fez aquilo, então não é falso, então não configura esse crime, mas tudo bem. Vamos analisar no código a exceção da verdade no caso da calúnia, que eu coloquei brevemente, que cabe, salvo algumas exceções, mas a gente vai estudar mais a fundo o que cabe, o que são essas exceções. Então, vamos lá. Admite-se prova da verdade. Na calúnia, admite-se prova da verdade. Significa dizer, se eu sei que aquela pessoa cometeu um crime, se eu imputo-lhe aquele crime e não é falso, eu não estou cometendo crime de calúnia, salvo se, constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, aqui está falando assim, naqueles casos de ação privada, em que o requerido, em que a vítima que tem que oferecer a denúncia, a queixa, a vítima não ofereceu, ou se ofereceu, não foi condenado, não tem sentença irrecorrível, né? Essa pessoa não foi dada como criminosa, não foi dada a sua culpabilidade, não cabe a exceção da verdade. Então, ele pode ter cometido um crime de ação privada, mas ele não foi julgado. Nesse caso, a exceção da verdade não é cabível.
Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no artigo 141. Aqui depois eu vou deixar para vocês quem são as pessoas do artigo 141. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Aqui está dizendo que pode, a gente falou da ação privada, né? Cabe exceção da verdade na calúnia, salvo se for a ação privada em que não foi prestado queixo, o ofendido não foi sentenciado de forma irrecorrível. E aqui está falando, nos casos de ações públicas, ações penais públicas, se não tiver nos casos de ação penal pública, se o ofendido foi absolvido, também não cabe exceção da verdade, tá? Agora vamos ver a exceção da verdade no caso da difamação. Não. Aqui já tá, não cabe. Salvo em caso de funcionário público exercício da sua função. Eu dei esse exemplo, lembra no começo? Eu falei, o exemplo que eu dei, deixa eu ver se eu lembro, né? Foi um funcionário público em que eu falei que ele estava no horário de trabalho, realizando encontros no Tinder, né? Vamos imaginar aqui, ó. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Então, vamos imaginar que nesse exemplo que eu dei agora é o contrário. O funcionário realmente estivesse realizando essa conduta. Então, o funcionário realmente estava saindo, conhecendo pessoas por meio do aplicativo de namoro durante o seu horário de trabalho. É verdade. Nesse caso, configura difamação? Não. Por quê? Porque o ofendido é funcionário público e a ofensa está relacionada ao exercício da sua função. Só que tirando o funcionarismo público, tirando as funções dos cargos públicos e focando em todo o resto, cabe exceção da verdade por difamação? Não, não cabe. Então, a única exceção da verdade por difamação que é cabível é quando eu tenho um funcionário público e quando a minha difamação, entre aspas, está relacionada ao exercício do cargo da função que ele exerce. Ou seja, se eu tenho um funcionário público e eu faço imputações de fatos que não são criminosos, mas que são difamatórios contra ele, mas que não tem relação nenhuma ao seu exercício de função, ao seu emprego, é possível ter essa exceção da verdade da difamação? Não, porque aqui a gente tem um critério E. Eu falo o critério E é o seguinte: é soma. Quando a gente tem o critério ou é um ou é outro. Quando a gente tem o critério E, são os dois. Então, é ser funcionário público e ser relacionado a exercício do cargo efetivo dessa pessoa, certo? Muito bem. E por último, muito bem. E por último, a gente vai falar sobre a exceção da verdade na injúria. Gente, não tem, não é cabível a exceção da verdade na injúria, inclusive nem se configura lá no código, tá? Não existe essa possibilidade. Na injúria, porque é ofender a dignidade de uma pessoa, não tem como isso não ser punível, certo? Então vamos retomar rapidinho, só para fazer voltar nos aspectos mais importantes. A gente viu os crimes contra a honra, calúnia, fato criminoso, certo? Imputado a alguém e ele é falso. Aqui vale lembrar duas coisas. Também existe calúnia contra os mortos, e a pessoa que divulga essa calúnia, sabendo que o fato é falso, né? A pessoa que divulga essa informação sabendo que o fato é falso também incorre no crime de calúnia. Difamação, qual que é o aspecto mais importante da difamação? Isso aí eu acho que todo mundo já sabe, né? Que é a imputação de um fato que não é criminoso, mas que é falta de decoro, digamos assim. Aspecto mais importante da difamação, com certeza, é o caso da exceção da verdade, que não é cabível exceto, esse exceto que pega, que aparece muito em prova, concurso, que é o caso de agente público, que foi o que eu falei para vocês. Prestar atenção na preposição e, agente público e a relação com o exercício da função, certo? E injúria, que é ofender a dignidade de alguém, que a gente também prestou atenção, que não cabe exceção da verdade, certo? E vamos lembrar na difamação também, passei com vocês, alguns casos, né? Difamação não, injúria, perdão. Falando das partes mais importantes da injúria, alguns casos em que é importante também a gente ter essa noção que o juiz pode deixar de aplicar a pena, certo? Quando o ofendido meio que pediu por aquela injúria. Quando a injúria foi mútua entre as partes, certo? E aí a gente viu também que
no caso de injúria contra elementos de raça, etnia, cor, a gente tem um aumento de pena. Bom, gente, foi isso. Nos casos da exceção da verdade, eu acho que está bem claro, né? Lembrar sempre que calúnia cabe, lembrar do funcionalismo público, do exercício, difamação, perdão, gente, que eu confundi. Calúnia cabe, nos casos de ação privada, salvo os casos de ação privada, tanto pública quanto a privada, nos casos em que não, ou foi absolvido, né, ou não se tem a sentença irrecorrível, e aí não é possível a exceção da verdade. Na difamação, sim, a questão do funcionário público e o exercício do seu poder, e na injúria que não cabe, mas que o juiz pode deixar de aplicar a pena nos casos em que a gente já falou nessa aula. Bom, gente, é isso. Eu vou disponibilizar esse resuminho para vocês lá no grupo do terceiro ano, né? Tem o da noite e da manhã, vou disponibilizar nos dois. E na aula que vem a gente faz, então, exercícios sobre esses assuntos e a gente lê e entende algumas jurisprudências para a gente observar na prática como que são esses institutos e como que eles acabam influenciando na vida da sociedade, da população. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.